Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Divã do Empresário, o canal onde um contador tira as dúvidas de você, empresário, para que possa ter a tranquilidade que mereça. O meu nome é Clodes Costa, eu sou contador e economista. E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre um assunto muito delicado. Então, fique conosco até o final e vamos lá. Me fizeram a seguinte pergunta: Clodes, uma empresa no vermelho tem saída? Como eu faço para salvar a minha empresa que está atuando no vermelho? Ótima pergunta. Bem, antes de ir diretamente à resposta, a primeira coisa que eu faria é entender por que a minha empresa está no vermelho. Veja bem, uma empresa no vermelho não necessariamente quer dizer uma empresa quebrada. Tá? As pessoas acham que, estou trabalhando aqui no vermelho, a minha empresa está quebrada. Tem que vender, fechar as portas e acabou. Não, não é bem isso. Em economia, muitas vezes nós temos exemplos de setores econômicos, ou então empresas mesmo, que durante um determinado tempo, claro que de forma bastante organizada, elas vão sim operacionar no vermelho. E a receita depois vem de um tempo. Aí fecha tudo aquilo que ela teve e começa um novo ciclo. Tá? Claro que eu imagino que não é essa a situação, mas apenas quero deixar claro para as pessoas que trabalhar no vermelho não necessariamente quer dizer que a empresa esteja quebrada ou coisa assim do tipo. Mas, partindo aqui da nossa realidade, vamos entender o seguinte também, que uma empresa trabalhando no vermelho não é um bom sinal. Aí você me pergunta, Clodes, o que é vermelho afinal? O que é uma empresa trabalhando no vermelho? Pessoal, trabalhar no vermelho é uma forma de a gente dizer que a empresa está trabalhando com prejuízo. Ela está dando prejuízo, ou seja, os ativos da empresa não são suficientes para pagar os passivos da empresa. Ou seja, ela está tendo mais gasto do que lucro. Tá? Então, isso é o que nós chamamos de empresa no vermelho. Bem, partindo deste ponto, eu faria agora uma seguinte observação. Como está o posicionamento da minha empresa? Todos, como assim posicionamento? Posicionamento, gente, eu quero me referir como está a organização da minha empresa. Como está organizada e como está aí a saída de lucro, a receita, ou seja, como está a organização dela. Então, a primeira coisa é você fazer o quê? É você chegar no seu contador e pegar todos os relatórios contábeis. Todos. Lembra de todos aqueles que eu falei para vocês? DRE, balanço, balancete, tudo. Pega aquilo. Senta na mesa, você se for sozinho, ou no caso com seus sócios, se tiver, e analise um por um. E vai começando a observar aquilo que você fez, as decisões que você fez na sua empresa e se aquelas decisões foram sábias ou não, se deram resultado ou não. Então começa a observar um por um, vai ticando. Eu sei, é um trabalhão, mas você vai ter que fazer isso. Então vai ticando um por um, observando, bota a memória para funcionar, chama aí o contador e vai começando a prestar atenção onde está tendo sangramento, onde não está dando resultado, onde está tendo muita despesa, se os custos estão de uma forma muito mais exagerada. Então, partindo disso aí, vai vendo como está o operacional, o posicionamento da sua empresa. Muitas vezes, por incrível que pareça, a empresa está no negativo simplesmente porque questões pequenas, tais como o cliente não está pagando. Ou simplesmente os sócios estão tirando mais recursos dela do que está entrando. Ou por alguma coisa mais simples ainda, tributos. Nossa, o tributo está tão alto aqui, eu não deveria estar sendo tributado dessa forma aqui. Então, gente, tudo isso é necessário. Então, chegue com o seu contador, com ele na mesa, pega os relatórios e vamos fazer aqui uma varredura, uma auditoria naquilo que a sua empresa está. Tudo bem, então? Isso aí é o primeiro posicionamento que eu colocaria para você. O segundo ponto, que eu acho muito interessante, e aí também tem uma questão de maturidade, é você renegociar as dívidas. Eu imagino que quando uma empresa está no vermelho, muitas vezes ela vai ter que deixar de pagar, ou por questões, claro, de próprias, vai ter que deixar de pagar alguns fornecedores, alguns credores, alguns passivos. Bem, primeira coisa que eu recomendo é o seguinte: chegue nesses camaradas e admite que você está devendo. Tá? Admite, chega de forma madura mesmo, fala assim, eu estou devendo isso aqui,
pelo que eu observei aqui no meu passivo, eu estou com uma dívida de você aqui, ó, durante tanto tempo, esses são os valores, aquilo ali tudo. Então, vamos aqui renegociar essa dívida. Não estou dizendo que você vai chegar nele e dizer que não vai pagar, porque isso, gente, não é maturidade. Isso não é sinal de uma empresa séria. Eu estou dizendo que você tem que chegar nele e falar o seguinte, ó, aconteceu aqui, eu sentei aqui com o meu contador, tá aqui, ó, essa aqui é a forma que a minha empresa está estruturada, tá? Por acaso aconteceu isso aqui no mercado, está acontecendo isso aqui que realmente me pegou desprevenido, aconteceu algumas situações, então eu quero aqui ver com você, tá? A forma que eu posso aqui organizar, melhor falando, reorganizar as dívidas para que eu possa pagá-las o quanto antes para você, de uma maneira que seja bom para você e de uma maneira que eu também consiga ter um conforto na hora de pagar. Então, o que eu recomendo que você faça? Chega lá nos seus credores e apresente para eles metas de pagamento. E quando eu falo metas de pagamento, não é achismo. Não é se você chegar e falar assim, eu acho que daqui a 2 meses eu consigo pagar, eu acho. Não, 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 não. É colocar a situação mesmo. Lembre-se, o credor também é um empresário igual você. Então, ele vai entender da linguagem aqui da contabilidade, vai entender aí a linguagem dos negócios e vai entender, claro, de mercado. Então, o que você faz? Apresente para ele um projeto das mudanças que você vai fazer na sua empresa. Então, você vai falar, ó, eu estou fazendo esse tipo de despesa, vou cortar ela aqui, eu estou fazendo essa modificação aqui, estou abaixando o preço aqui, estou aumentando o preço ali, eu estou fazendo uma série de ajustes que aqui, segundo os meus estudos, tá, vai dar este resultado. E com esse resultado, eu já vou conseguir pagar para você tantas e tantas e tantas parcelas. Lembre-se que o que o credor quer? O credor, ele quer receber. O credor não quer, na linguagem popular, levar balão. Ele não quer ficar no prejuízo. Tá? Então, chegue nele e coloque para ele as situações da sua empresa e o que você está fazendo para reverter essa situação de maneira que você possa honrar todos os compromissos que você tem com ele. Eu admito que sim, é verdade, tá? Que nem todo credor vai ter esse tipo de paciência, que muitas vezes alguns vão ser bastante nervosos, por sinal. Enfim, tá? De qualquer forma, não muda a minha opinião. Você tem que sim apresentar essas dívidas ao credor e de uma forma bastante madura, tá? Renegociar a dívida, apresentando para ele novas propostas e está disposto a fazer as mudanças necessárias na sua empresa para que aquelas dívidas sejam quitadas. Percebeu bem, gente, como você deve agir nessa forma? Outro ponto muito importante, tá? Aí é uma observação interessante, que é o seguinte: observar o seu produto ou o seu serviço, tá? Lembre-se que você é um empresário e você está oferecendo bens e serviços para a sociedade. E a pergunta é, esses bens e serviços estão sendo bem aceitos? Eles estão funcionando bem? O serviço é de qualidade? Ou seja, eu faço a seguinte pergunta: se você fosse um consumidor comum, se você fosse uma pessoa comum, você compraria os seus produtos? Você faria os serviços com você? Então, a partir dessa reflexão, eu começo a fazer esse questionamento para você. Por quê? Porque a receita da empresa, óbvio, outras, mas no geral, vem de onde? Da venda dos produtos ou dos serviços prestados. Então, se a clientela não está querendo esses serviços, mesmo te conhecendo, se as clientelas não estão comprando seus produtos, mesmo conhecendo os teus produtos, então alguma coisa tem que mudar aí. Então, volte aí para a prancheta, volte aí para o seu plano de negócios, coloque todos os seus produtos na mesa, avalie um por um, coloque todos os seus serviços aí na descrição, avalie um por um, comece a anotar os pontos fortes, os pontos fracos dele, é preço, é qualidade, tá? É o quê? O que está fazendo a clientela se afastar de você, mesmo sendo você conhecido? O que está acontecendo? Então, a partir desse ponto, com certeza, depois de ser arrumado, ajustado, a clientela irá retornar e aí, cara, a receita irá entrar novamente, a sua empresa irá sair do vermelho. Tudo bem, então? Então, preste atenção neste ponto, que é muito importante também. Avalie o seu produto ou o seu serviço. E não deixe de fazer a mesma pergunta. Você, como pessoa comum, você compraria os seus produtos? Você usaria os seus serviços? Está observando? Outro ponto muito delicado agora é a questão do salário.
E hoje eu vou reduzir o salário do funcionário? Não. O funcionário não tem nada a ver com isso, mas diz respeito à saída do dinheiro para você. Então, talvez seja necessário, e muitas vezes é necessário, que você reduza aí o seu prolabore. Eu falo isso porque a empresa no vermelho, com certeza, não está tendo apuração de lucro. Mas, por incrível que pareça, ainda existem empresários que, mesmo atuando no vermelho, eles ficam tirando de recurso da empresa, tirando recurso da empresa, tirando recurso da empresa. Aí, ó, um dos fatores do negativo é justamente isso também. E, então, o que eu quero dizer? Ó, não dá para tirar lucro, porque não tem lucro para ser apurado. E o prolabore, você vai ter que se ajustar. Ah, Cruz, mas eu preciso do prolabore. Eu concordo. Eu sei que você precisa do prolabore, mas agora você concorda comigo que também é uma medida de extrema. Então, o que você vai fazer aí? Você, na sua pessoa física, vai saber onde você pode diminuir as suas despesas como pessoa física para que possa, na empresa, diminuir o quê? O prolabore. Então, diminuindo esse prolabore, você vai estar fazendo o quê? Que a empresa tenha menos despesas. Está entendendo? E, obviamente, a despesa que estaria indo totalmente para o prolabore pode ser utilizada onde? No caixa da empresa, como forma de fazer com que ela fique no azul o quanto antes. Cuidado com aquilo que você retira da sua empresa. Tá? Mantenha-se sempre com o pé no chão, sabendo que a empresa está sangrando e é necessário você parar com esse sangramento. Tudo bem, então? Outro ponto importante, que aí você realmente precisa muito da ajuda de um contador, é o seguinte, a questão da tributação. Então, observando a sua empresa, será que ela está sendo tributada da melhor forma possível? Tá? Então, sente lá com o seu contador e comece a observar se a tributação está correta naquela situação ou não. Será que não é melhor agora eu ir para o Simples Nacional? Poxa, será que não é melhor nessa situação aqui eu começar a ir para o lucro real ou lucro presumido? Então, faça lá um planejamento tributário com o seu contador e veja qual a melhor situação que você possa pagar menos tributos. Acredite, nem toda empresa vai pagar menos tributo estando no Simples Nacional. Existem empresas que pagam muito menos porque tem a necessidade de estar onde? No lucro presumido ou no real. Então, sente com o seu contador e observe essa questão. Será que eu estou pagando da melhor forma os meus tributos? Será que o meu regime tributado é o melhor para a minha empresa nesse momento? Estão pegando a lógica? Então, pessoal, faça aí toda a reestruturação da sua empresa, veja o que é necessário, veja o que não é necessário, observe todos esses pontos que eu falei para você, pegue aí essa particularidade da sua empresa, que eu não pude colocar aqui, porque cada empresa é uma empresa, então coloque tudo no papel e, novamente, como eu falo, o contador é o teu amigo no negócio. Então, sente com ele, coloque a situação dele, apresente a situação da sua empresa. Claro que ele já vai estar sabendo disso, né? Mas vamos lá, apresente a situação para ele e peça sugestões no que ele, na medida da sua competência, pode ajudar o quê? A reorganizar a sua empresa, fazendo ela sair do vermelho e trabalhar o quanto antes no azul. Pessoal, gostar desse assunto? É muito bacana, né? É delicado, é gostoso. Então, eu peço duas coisas. Dê aquele like, tá bom então? E se ainda não é inscrito no canal, faça sua inscrição. Está precisando de contador? Entre em contato conosco. Aqui na Omnus Inteligência Contábil, o seu crescimento é o nosso maior ativo. Um grande abraço e até mais.